Saudações, galera! Hoje iniciaremos mais um podcast e para falar do que está acontecendo em todos os dias aqui no estado de Minas Gerais e no país inteiro. Eleições. E para fazer esse bate-papo com a gente, estou aqui com o nosso companheiro Lucas Tonaco e o Vagão, o Wagner Xavier. E também a nossa convidada, que também é candidata a vereadora por Nova Lima, a Luciana. Vamos falar aqui nesse podcast sobre as eleições municipais, é claro, né, de Belo Horizonte, do interior de Minas Gerais, mas também falar sobre as eleições de São Paulo. São Paulo está pegando fogo, não é isso, Lucas? É isso aí, saudações copasianas. Que clichê, né, Vagão? Que todo eleitor, que toda a imprensa usa, né? As eleições são uma festa da democracia, né? Então a gente tá em festa aí, né? Não, Luciana, nossa querida Com companheira. certeza. Vamos lá. Começamos com o que, hein, Eduardo? Eu ia ter dar um toquinho em você aqui, você acredita? Batendo a mão na mesa aqui. Ficou bom, ficou bom, ficou bom. Lembrando que esse podcast ele é aberto para todos os candidatos que tiverem, né, que quiserem fazer esse bate-papo com a gente. Então hoje a gente tem a Luciana, já entrevistamos aqui, eu acho que uns dois candidatos Ah, também. sim. É muito importante a gente entender a proposta de cada um. Vagão, antes da Luciana se apresentar, o que você vai falar aqui hoje, Vagão? Nós vamos falar do momento importante, né, que nós estamos passando, né? Tem a questão das guerras de todas as mães, né? É, Que eles falam. Nós estamos isso na aí. eleição da nossa vida, né? Porque é Isso aí. uma eleição que vai definir a correlação de força. Se nós conseguimos derrotar o fascismo ou então se o fascismo está crescendo no país. É isso aí. E aí nessa eleição nós temos que dar um jeito de não deixar que a mentira, o fake news, a inverdade, né, a mentira prevaleça e a verdade que tem que prevalecer nessa eleição. Mas para todo mundo saber, Luciana, quem que é a Luciana de Nova Lima? Boa tarde, Ou boa noite ou bom dia, né? com certeza. Luciana, eu acho que Luciana é de todos. É a Luciana do saneamento, né? Funcionária, A Luciana da feira. funcionária há 38 anos. 38 anos, Luciano? 38 anos Você de tá Copasa foi doido. meu primeiro emprego. Você parece ter 38 anos de idade, Luciana. Ah, quem dera. Quem dera. Sou a Luciana da Casa Animal. Sou a Luciana dos feirantes da cidade. E sou líder comunitária do meu bairro. Segura aí, porque eu quero saber tudo isso aí no decorrer do nosso podcast. Vagão e Lucas, né? Vocês que estão acompanhando, vou deixar para vocês fazerem esse bate-papo comigo aqui. O que a gente faz para ganhar a eleição lá em São Paulo? Porque do jeito que eu tô vendo aí uma crescente do M, M, do Marçal, lá em São Paulo. Enquanto no início, a gente estava vendo lá uma certa facilidade da gente conseguir, com a nossa esquerda, ganhar a eleição lá de São Paulo. E eu fico muito preocupado porque quem ganha São Paulo se torna alguém presidenciável futuramente, né? Com E a certeza. gente não quer de novo reviver isso. Como que a gente ganha essa eleição? Complicado, né, Vagão? Complicado, né, Luciano? Porque a gente tem um contexto de que pós-bolsonarismo, né, naquela primeira vertente, né, muitos falam que pós-bolsonarismo raiz, né, da primeira geração do bolsonarismo aí, entre a extrema direita e a mais extrema direita ainda, né, eles têm uma solução que é uma solução de rifar o futuro do Brasil. Eu estava vendo uma entrevista, Vagão, do Sidônio, marqueteiro do Lula, né, publicitário do Lula, no lançamento dele falando o seguinte, olha, para combater o Marçal, vocês têm que falar na verdade o que ele é. Um bandido, preso por furto qualificado e que não tem propostas, né? Mas isso é muito genérico, assim. Eu acho que a fala do Sidônio foi uma fala que todos nós concordamos, mas que infelizmente não surte efeito, né? Nós agora enfrentamos essa nova fase do Pablo Marçal, de um avatar, né? De alguém que é um meme, de alguém que é uma figura na internet, das redes sociais e que não traz propostas, né? Por exemplo, o sujeito fala que precisa de 2 milhões de empregos, que ele vai gerar 2 milhões de empregos em São Paulo, mas tem um déficit de 400 mil empregos em São Paulo. Agora, inclusive, né, que o Lula conseguiu reduzir esses empregos. Então, são propostas extremamente esdrúxulas do ponto de vista
da política, você estuda gestão pública, você sabe que são propostas extremamente anticientíficas do ponto de uma política racional, de um ponto de uma política praticável, né, Vagão? Mas eu quero acreditar que o Marçal vai conseguir colocar o teleférico lá em São Paulo. Ah, Né? com certeza. E Natal tá vindo aí, viu, gente? Com certeza. Olha, aqui no Brasil você tem cidades onde tem teleféricos, no sul de Minas aqui tem cidade que tem teleférico lá. Acho que dá 80 pessoas por dia nessa cidade. No Rio de Janeiro tem um teleférico lá em cima de uma favela pós o PP, né, que era um dos símbolos da pacificação, seria um teleférico desse aí. Santa Marta. Santa Marta, né? Fez a PPP, da UPP, né? É, Da Santa né? Marta, né? E aí eu fico pensando o seguinte: será que todo mundo vai para o serviço teleférico? Tem uma questão que é mais interessante ainda, quando você pensa na proposta dele para o trânsito paulista, né? Uma questão muito relevante de toda eleição municipal sempre é mobilidade urbana, ainda mais em megalópolis, né? A proposta dele, eu falei, não, esse cara aqui tá fazendo stand-up, isso é uma piada. Que é para colocar teletrabalho, né? Teletrabalho para o pessoal da periferia. Pessoal da periferia que já sofre com o trânsito, que majoritariamente faz os serviços em loco, né? O vulgo serviço braçal, né? Aliás, são as periferias que movem as cidades, né? Em todas essas gamas de serviços. Eu fico pensando que tipo de sujeito é esse e que tipo de mau caratismo é esse a ponto de não pensar nas pessoas das quais ele possivelmente representará. Então é um fenômeno não é da nova nem da velha, né, Vagão, política. É da péssima, da política. É um fenômeno que se repete, né, Luciana? Todas as vezes que o capitalismo entra em crise, ele lança a mão da ferramenta do fascismo. A gente tem que entender que a democracia burguesa, ela tem um jogo, mas toda vez que tem uma crise e um problema com o capitalismo ele não consegue resolver, e aí tem uma possibilidade de ter uma política social-democrata ou então até socialista em contrapartida ao capitalismo, eles lançam a mão do fascismo. E é isso que eles estão fazendo agora. E a gente tem que entender que não é uma questão brasileira, é uma questão internacional. Aí a gente está muito assustado com o Pablo, mas a gente tem que ver que na Argentina foi eleito um cara pior, Sim. mais caricato, fala mais besteira, é mais contra a humanidade do que o Marçal. É o cara que é orientado pelo espírito do cachorro morto. dele e não sei o que fala que tem uma relação com a irmã. Na Argentina o Milei foi eleito, então nós não podemos assustar que o Marçal possa ser eleito em São Paulo. A gente vê na Europa, né? Sim. Ex-palhaço sendo eleito e fazendo uma guerra, né? Sem entrar na discussão. Então nós estamos num momento que o capitalismo entrou numa profunda crise e lançou mão do que há de pior na política, que é o fascismo. E a gente tem que deixar bem claro, tem que rotular é ruim. Não. Rotular, classificar qual que é o tipo de pensamento que a pessoa representa, nós temos que fazer isso. Nós não podemos omitir. E o Marçal é o fascismo. E o fascismo é a política. Sim. Não tem diálogo, fecha sindicato, prende dirigente, acaba com a liberdade da juventude, não gosta da universidade, não gosta das pessoas pensar, nem leitura. E nós temos hoje a internet, que é um instrumento que potencializa muito essa mensagem de ódio. Porque já tem um estudo bem claro que toda vez que eu fizer uma postagem e que a centralidade dessa postagem for o ódio, a mentira, ou a questão do desumano, ela se reproduz com uma velocidade e uma quantidade maior do que uma mensagem de solidariedade, amor, carinho, compaixão. Então eles usam isso. É cientificamente preparado cada mensagem que ele faz. E é preparado para quê? Para derrotar a organização e a mobilização das trabalhadoras e dos trabalhadores. E a Luciana tem um papel importante nisso lá, né? Em Nova Lima, ela começar a discutir na feira, com os cuidados dos animais, essa questão do amor, levar essa mensagem do amor e da possibilidade de construir, recuperar a possibilidade de ter um mundo novo. Um novo onde as pessoas se respeitam, se amam, sem ódio.
É essa que tem que ser a nossa política. A nossa política hoje é o amor. Agora é impressionante, né? Não me alongando muito, mas é o seguinte: o que é o maior símbolo do amor? O maior símbolo do amor, em tese, né, é a questão da religião, né? Amor, Deus, não sei o que tal. E aí, hoje, os caras raptaram o amor cristão pelo ódio cristão. As pessoas vão para a igreja balançar a arma, fazer musiquinha de ódio. E nós do movimento sindical, nós ativistas, todo mundo que tem uma possibilidade, tem que se mobilizar, estudar e ter muito carinho com o parceiro. Ninguém larga a mão de ninguém para recuperar a possibilidade de construir um mundo novo, que é possível. Eu fico muito triste, sabe? Eu tenho 56 anos de idade, fiquei na política desde os meus 14, e eu sempre fiquei nos bastidores. Só que lá atrás a gente via que ainda existia política. E hoje, infelizmente, existe politicagem. Não existe política. Eu acho que política tinha que ser tema escolar. Entendeu? A criança já entrar e ter Sim. política na escola. Para aprender realmente o que é. Faz parte, né, do projeto. Foi muito banalizado. Isso. Você vê que aqui em Minas nós temos um exemplo claramente, né, do que é o fascismo. Faz parte do projeto fascismo, isso, fascista, isso. Tirar a política da vida das pessoas, demonizar a política é uma proposta autoritária de uma vanguarda fascista, né, Vagão? O Vagão fala uma coisa aqui que eu concordei demais. Essa semana eu estava lendo uma matéria no Deutsche Welle que a Alternative für Deutschland, a extrema-direita alemã, que colocou milhões de pessoas em fornos e dentro de campos de concentração, ganhou pela primeira vez, depois da Segunda Guerra Mundial, uma eleição na Saxônia, que é uma região muito importante da Alemanha. Então, é um movimento internacional. Quando as pessoas analisam essa questão de São Paulo, o Pablo, ele é um sintoma de uma doença maior do que a gente enfrenta pós-redes sociais, né? Os meus colegas aí que estudam comigo aí, não vão concordar muito com o termo que eu vou usar, mas pós-verdade, por exemplo, que é uma explicação bastante aceita, né? E que, assim, não tem oferecido pra gente, como você disse, soluções. A partir do momento em que a política some do horizonte das pessoas, nós voltamos para um estado de selvageria, que é a proposta do Pablo Marçal, né? Dizer sobre empreendedorismo, dizer sobre palavras abstratas, né? Porque ele, na verdade, ele é um excelente charlatão no sentido clássico, né? E que isso não vai levar para as pessoas propostas para melhorar as vidas delas. Mas, só para finalizar, para não delongar muito, eu gosto de ver essas entrevistas porque a gente tem que pensar o outro espectro, né? E ele fala um negócio, Eduardo, que eu achei impressionante. Ele falou o seguinte: quem gera riqueza é o empresariado. Sim. Aí eu fui pensar o seguinte: camarada, se não tiver um trabalhador nesse mundo, Para produzir a riqueza. não tem riqueza nesse mundo, camarada. O trabalhador é expropriado, Luciano. E eu fiquei muito comovido, como você disse aí, que em 56 anos de idade você nunca viu uma coisa dessa. Lúcio, voltando no que a Luciana falou, acabar com a política. O que há de comum em todos os deputados, todos os políticos demagogos de direita? Sabe qual que é? Eles têm muita coisa, mas tem uma coisa em comum. Acabar com o curso de filosofia, de sociologia, Isso. E colocar na escola só outras questões, mas acabar de filosofia. Porque o que é filosofia? É o estudo da sabedoria, né? Então você não pode ter isso. Acabar com a dúvida, né? A dúvida. Pensar, então, que a escola forma robô sem pensamento. É o que você está falando, né? Todo lugar deveria ter a política, que é a arte de viver na cidade, na poli. E o que é a arte de viver na poli? É a filosofia, é o amor ao saber, as pessoas ler bom livro, assistir bom cinema, ir no museu, ir no parque, ser feliz, não ter uma repressão individual, neurose, mas ter o sentido do amor. Essa mensagem, nós temos que recuperar ela. Porque se ela não recuperar ela, o que vai ser? Vai ser o ódio.
eu tenho mérito, você não tem, foda-se pra você, entendeu? Se eu tô- Individualismo, o né? individualismo, eu tenho meu carro e atropelar você e tudo mais tal. Então essa questão do novo homem está em discussão. Nós temos que recuperar o sentido das comunidades eclesiais de base, que tinha uma relação muito grande depois do Vaticano II, que se relacionava à sociedade primitiva cristã, que era que ficava escondido do poder romano e que tinha ali uma solidariedade entre ela, que tinha um amor. Aí você vai pegar São Paulo, né, as cartas de São Paulo, você vai ver que o principal dele, quando ele escreve para os coríntios, para os outros povos, a centralidade é o amor, a construção de uma sociedade melhor. Aí o que os caras falam? Não, não podemos ter essa sociedade melhor, que só tem que tem mérito, não tem que ter política, não tem que ter sociologia, não tem que ter a polis, e cada um para si. Essa mensagem não é a mensagem da nossa mensagem. A nossa mensagem é o coletivo, é um ser solidário com o outro, um ajudar o outro. E isso, nessa eleição, é essa mensagem que você tem que discutir lá na feira. Aquela feira, né? O Eduardo foi lá e comeu 10 pastel lá, não sei o quê. Feira linda, né? Muito boa. Então a gente... 10 espetos. Passei 10 espetos. Comeu pra caralho. A feira lá, quem é que tiver lá em Nova Lima, pode ir na feira. A feira é quinta? Toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Compensa aí. Eu venho aqui fazer um podcast aqui de forma bem séria, e aí Vagão fica denunciando os meus podres. Não, Eu tenho um dossiê contra você, viu? Fica esperto, viu? Vagão, mas você tocou uma coisa aí que eu acho que é... Você não. Luciana, você e o Lucas, eu tô aqui refletindo, né? O Lucas falou que essa onda aí faz parte de um sintoma, né, Lucas? Para Marcelo é um sintoma. Eu concordo muito com o que você falou, sabe? E as pessoas, elas tendem a querer descredibilizar a política também, e os próprios políticos que têm esse sintoma que você falou, às vezes fala bem, eu estou entrando aqui, mas não sou político, né? Eu estou querendo me eleger porque eu vou mudar tal coisa, chega desse negócio aqui de papapá, chega disso aqui, minha bandeira não é vermelha, e aí acaba falando que eu não sou político. Isso. Mas com essa nova forma de fazer política, acaba que a gente, em tese, a gente está sendo derrotado no nosso campo. Porque a eleição do Bolsonaro, naquela época lá, para nós foi uma derrota. Nós tivemos uma vitória muito importante com a eleição do governo Lula, que nós vamos realçar sobre ela aqui, porque nós temos uma eleição municipal agora. Foi muito difícil, mas eu ainda me sinto derrotado em saber que foi uma eleição muito difícil. Vitória para nós conseguimos, né, vencer essa eleição, mas eu fico muito preocupado que nós elegemos com praticamente 50%. E nós temos aqui em Minas Gerais políticos que fazem a mesma coisa que o Cleitinho faz, né? Fazem a mesma coisa que o Pablo Marçal faz. E é lógico que eu ia lembrar do Cleitinho, por isso que eu falei isso, né? O Cleitinho, ele usa esse discurso, né? É um discurso mentiroso, falacioso, e as pessoas tendem a acreditar mais numa inverdade sobre você, ou numa coisa ruim que a gente fala de você, e tendem a não acreditar nas coisas boas. E aí acaba que com esse discurso, nós estamos perdendo a essência da nossa política. Luciana, ela tem um caso semelhante com relação a isso lá em Nova Lima. Lógico que eu não estou comparando o fenômeno Cleitinho e o fenômeno Pablo Marçal com o que aconteceu lá em Nova Lima, mas hoje todos querem ser alguma coisa para ganhar voto. E as pessoas acabam confiando nessa mentira. Luciana é defensora de animal e eu conheço há mais de 10 anos. Eu conheço há mais de 10 anos, é claro, né? Ou seja, o tempo que eu conheço Luciana, que ela é defensora de animal. Mas ela já faz isso há mais de 20, 25, 30 anos, né, Luciana? Desde meus 6 anos de idade. Desde 6 anos de idade. E agora, não precisa ficar citando o nome, é claro, né, Luciana? Está aparecendo o candidato falando que também é defensor de animal. Todos são. Todos são. Todos são. Todos são agora, Luciana? É, mas se a gente colocar um bago de ração de gato, um de cachorro perto deles, e pedir para distinguir qualquer de um, qualquer de outro, não sabe. É, tem protetor lá que me aparece, tem candidato que me aparece com cachorro de raça no braço, dizendo que é protetor de animal. Cachorro, bicho comprado, me poupe, né? Então tá vendo, Vagão? Assim, esse fenômeno, é difícil a gente combater esse fenômeno. Porque isso acontece nas eleições municipais também, né? E é das eleições municipais é que vai crescendo, daqui a pouco vira deputado, vira prefeito, daqui a pouco vira governador, e acaba que a gente é derrotado no nosso campo. Sim. O que aconteceu lá em Nova Lima, o exemplo que você citou aí, isso acontece em todos os municípios aqui. Nesse momento, a gente vê muitos candidatos
falando mal da Copasa, falando mal da CEMIG, falando de Gasmig, falando de empresas públicas, falando de serviços públicos, Para ganhar o voto. falando de servidores públicos para ganhar o voto. Mas imagina se não fosse a Copasa no município, se não fosse a CEMIG, se não fosse os Correios, se não fosse o SUS, se não fosse os bancos públicos. Teria o que nos municípios? Não. Teria nada. Compensação, tem candidato que entra justamente para defender isso, né? Que é o meu caso. É assim, tá vendo? Nunca coloquei meu nome à disposição e estou colocando por causa de quê? Por causa do Exatamente saneamento, isso. Muito principalmente. Por causa bem. da Luciana. concessão da cidade, que acaba em 2028 e ninguém fala por quê. Porque a água está debaixo da terra, então não dá voto. Peraí. A concessão de água lá de Nova Lima vence em 2028. 2028. E essa é a minha maior preocupação. Porque a causa animal, eu tiro do meu bolso, eu faço do jeito que eu posso, mas eu olho os bichos. A feira, eu corro atrás, eu brigo, eu faço o que tiver de fazer, mas está ali. Eu tento defender os feirantes. Né? O meu bairro também, a gente corre atrás, consegue, igual conseguiu até o posto de saúde do bairro, mas a gente consegue. Mas já o saneamento aí fica complicado, porque eu dependo de outras pessoas, eu vou depender do governo. Né? Entendi. Então, saneamento, você vai precisar de conversar com o executivo, é Com claro, né? certeza. Conversar com os vereadores também, mostrar a importância de renovar esse contrato, porque até a data, para quem não sabe, né? Até vencer, o município pode conversar com a concessionária, no caso a Copasa, para fazer uma renovação e colocar outros termos contratuais Praticamente. para alcançar a meta de universalização do saneamento. Sim. Se deixar vencer, aí acabou, é o caos. O Aí- município vai ser aí obrigado a tem que fazer licitar. licitação. Tem Entendi. que fazer licitação. E Nova Lima ainda tem um grave problema, né? Porque o esgoto de Nova Lima não é da Copasa, é da prefeitura. Lá não tem esgoto? Não, tem da prefeitura, não é Copasa. Ah, a Copasa não trata o esgoto lá, é do município. É do município. Entendi. Na sede. Entendi. Tá? Do Colégio Santo Agostinho para cima já tem. Então, assim, os moradores da sede, eles têm que ter ciência do que realmente está acontecendo e ninguém passa. Uhum. Né? Porque se for para licitação, o que vai acontecer? A empresa que entrar, óbvio que ela vai querer pegar o esgoto. Então, assim, quem paga 200 pode tirar aí uns 700, né? Uns 800 reais poder pagar e sem qualidade. Deixa eu tentar te entender aqui, Luciano. Para eu saber se você realmente vai ter essa força na Câmara Municipal. Eu fiquei sabendo, alguém me contou, porque antes de você vir aqui eu fiz o meu dever de casa e fui pesquisar quem é a Luciana, que você, que não era nem presidente de bairro, não era vereadora, conseguiu, parece que um postinho de saúde no seu bairro, foi O isso? posto de saúde do meu bairro, quem conseguiu foi ele. Explica aí. Não tinha. Aí, na época, como eu estava em no partido que eu estava, o prefeito ganhou, né? E ele precisou de um favor meu e eu disse a ele, você me usa, eu te uso. Aí ele me perguntou, o que você quer? Eu falei, eu quero um posto de saúde pro bairro. Porque meu bairro é quilombola. E tem uma das maiores concentrações de negros idosos é no meu bairro. E eu precisava do posto de saúde. Aí ele falou comigo, nossa, mas você tem um plano de saúde da Copasa, que é um dos melhores. Você ainda quer um posto, você quer, tem certeza? Eu falei, não, eu quero, porque eu tenho, eles não têm. Entendi. Então, assim, a minha vida... E no meu bairro tem muita gente que não é tão agraciado assim, igual eles falam, porque meu bairro é perto do centro, né? Uhum. É praticamente no centro, é central. Só que é um bairro que não tem nada. Não Entendi. tem nada. Se não tiver alguém para correr atrás, não vai conseguir. Aí como eu moro no bairro, eu não vou sair de lá. Eu trabalho no bairro, porque a Copasa é no bairro. Eu falei, não, eu tenho que tomar a postura, porque meus netos, meus filhos vão ficar. Se eu for, eles ficam. Então eu tenho que fazer pro bairro. Entendi. E foi daí que eu comecei a correr atrás. Tá. Quantos filhos você tem, Luciano? Eu tenho duas 2 meninas? filhas. Uma com 28 anos, uma com 26. Você Eu tenho as nasceu, duas, você são nasceu advogadas. em Nova Lima. Não, eu nasci em Nova Lima e na mesma casa que eu moro hoje, foi a casa que eu nasci. E de lá eu não saio. Só vou sair quando Deus me chamar. É da terra mesmo. Ali é a minha vida. E eu sou literalmente apaixonada pelo meu bairro. E pela cidade. Não, eu amo minha Nova Lima, não saio dali por nada. Não existe lugar melhor para Você torce por Nova Lima? Claro. Ah. E o segundo time é o Cruzeiro, né? Não. Será que vai ter eleições do Cruzeiro esse ano? Agora eu fiquei preocupado agora. Deixa eu falar uma coisa. Meu primeiro time é Deus. Tá. O segundo também, tá? Terceiro, Luciano, Nova Lima. Vagão já começou a bagunçar isso aqui tudo, já sabe? Porque eu não vou discutir pra ele, Galo e Cruzeiro aqui não, porque senão eu vou sair ganhando.
Mas vamos lá. Eu entendi a questão do postinho. Você havia comentado comigo, antes de entrar aqui no podcast, que chegou a situação para você nessa semana, porque eu sei que se tivesse chegado antes, eu já estaria correndo atrás, sobre um bairro que você falou que tem mais de 100 famílias lá e não tem acesso à água. Sim, sim, é os Maias. Explica para nós aqui. É um bairro, é um pedaço, né, dentro do bairro de Honório Bicalho, e chama Maias. E tem um monte de família lá. Realmente foi uma ocupação há muitos anos atrás. E eles foram construindo casa e tal, e ninguém tirou, ninguém fez nada. E conseguiu colocar água da Copasa. Só que no governo passado, aí o prefeito mandou um decreto para a Copasa que não era para colocar mais água lá. E eu estou muito preocupada porque a água é vida. Então lá tem a rede, só que eles falam que tem que ter um número da prefeitura. Só que a prefeitura não fornece o número. Entendi. Entendeu? Só que eles já estão lá há mais tempo. E eu tenho famílias lá, pessoas me procurando que tem filho deficiente dentro de casa. Tem a rede na porta da casa, não consegue colocar água na casa. E eu fiquei indignada com isso. Então, o seu papel enquanto vereadora, então, é fazer cumprir, né? Não, até se não for eleito, eu sei que você vai fazer isso. Fazer cumprir esse decreto, né? Porque eu li o decreto. O decreto lá fala que a água é um direito constitucional, um direito universal e que a população tem que ter o acesso à água. Só que, por outro lado, nos considerandos, lá fala que a concessionária, no caso a Copasa, ela liga com um número regular, entendeu, Vagão? Só que o município não fornece. E aí acaba que, por exemplo, né, a gente pega aqueles políticos oportunistas, eles vão na Copasa, falar que a Copasa é que não está querendo fornecer água. Só que a Copasa, ela liga. Só que ela liga se o município forneceu o número para o cliente. Então, nesse caso aí, a Copasa ela só é uma concessionária. Agora, o município tem que fazer valer esse decreto e fornecer o número para o cliente solicitar a ligação de água e ter acesso à água. Vagão e Lucas. E agora, Vagão, aqui, chegando agora em Minas Gerais, nós saímos de São Paulo, fomos em Nova Lima, que está dentro de Minas Gerais, é claro, mas quando a gente fala Minas Gerais, o pessoal só quer falar de Belo Horizonte. Como que a gente ganha eleição aqui de BH? Porque eu estou vendo aqui, nem o Bolsonaro conseguiu emplacar o candidato dele. Sim. Aí tem o Tramonte, Sim. né? E o Zema agora parece que fez uma aliança com o Calil, né? Não sei qual que é o objetivo dessa aliança, mas nós, que a gente tem uma aliança, na verdade, né? Um projeto progressista muito maior do que isso, nós estamos bem um pouco atrás da pesquisa. Sim. Como que a gente consegue fazer essas pesquisas? Ô Eduardo, a gente vê, por exemplo, né, nas pesquisas, que quem é que tinha mais visibilidade, o pessoal da mídia tradicional, sai um pouco na frente. Mas quando você pega a pesquisa espontânea, a diferença é muito pouco. É 60% não tem definição de candidato. Entendeu? E os outros 40 que tem, está muito dividido, porque são 10 candidatos. Quantos candidatos? São 12 candidatos. Sim. Então tem o primeiro lugar na frente com 6%, o outro atrás com 4% e depois todo mundo misturado com 3%, 2%. Então é uma eleição que ainda não se definiu. Diferente de São Paulo, que tem lá 32, 21 e os outros com 8, aqui é muito igual ao número, né? Então, quer dizer, a campanha de Belo Horizonte começa agora. E aí começa todo mundo misturado. Tem uma candidatura que conseguiu unificar bastante os sindicatos e movimentos sociais. Só ficou uma parcela pequena, o PDT, mas o resto tudo unificou nesse movimento social, democrático. E vamos ver aí o que é. Tem tempo para conversar e discutir. E eu acho que seria uma oportunidade de você refazer, porque tem 2 projetos aqui em Minas Gerais. Tem um projeto da direita e o nosso projeto. Eu acho que você deveria refazer aquele convite para o representante maior da direita, que é o Cleitinho, para fazer um debate com você. Você representando esse projeto democrático, socialista, esse humanitário, contra ele, que é o projeto do ódio, do discurso, do grito. Podia mandar uma carta, uma correspondência, carta registrada para ele, fazer um debate. Se você for vereadora, uma das tarefas sua lá na Câmara Municipal de Nova Lima
é convidar os dois para fazer um debate. Nós temos que fazer esse debate. Mas eu acho que com isso aí você está querendo mandar a Cleitinho para os Estados Unidos. É bom que a gente vai ficar livre dele. Eu acho que tem que fazer esse debate dos dois projetos aqui, com clareza. E você tem ocupado esse espaço, né, de mostrar cada vez que o Eduardo, o irmão dele lá, o deputado faz um discurso, o outro irmão vai, você vai lá, contrapõe. Então, tem dois projetos que na eleição vai aparecer. E que nós temos que, o que nós temos que fazer é bastante discussão para a população ver qual que é a diferença do projeto do ódio e o projeto da solidariedade, né? O projeto do amor, da compaixão, e chamar todo mundo de bem para ficar, não é ser de uma certa maneira o bem e o mal, mas está colocado um projeto que é o ódio, que é a mentira, que é a fake news, que representa em São Paulo mais claramente pelo Pablo, na Argentina pelo Milei, nos Estados Unidos tem o seu representante, na Europa tem o seu representante, mas tem o nosso projeto. E aí você tem que fazer esse desafio de novo. Toda vez que encontrar com o senador, desafiar ele para o debate. Porque aí nós temos que mostrar o seguinte, existem dois projetos de sociedade e nós temos certeza que o nosso projeto é melhor. E aí nós temos esse 28 dias para fazer esse debate com um a um morador de Belo Horizonte, da possibilidade de construir uma alternativa real de um projeto de amor contra o projeto do ódio. Você concorda com isso? Você acha que dá tempo ainda da gente conseguir colocar o Rogério lá em cima para a gente concorrer ao segundo turno? Antes de responder isso, eu vou voltar um passo atrás sobre Nova Lima e sobre eleições municipais. O Franco Montoro falava que as pessoas não vivem na União e nem no Estado, as pessoas vivem no município. O município, historicamente, no Brasil, ele tem uma capacidade de constituição política. Quanto menor a cidade, mais você vê uma política polarização, por exemplo. Eles falam que isso é um fenômeno recente, não é. Todo mundo que vive em cidade pequena sabe que política sempre foi um fenômeno muito acirrado, né? Luciana, me assusta muito o que você diz com relação a essa questão do vencimento de concessão de Nova Lima. Me perdoe a metáfora, mas eu acho que se a concessão vencer, todos nós seremos vencidos nesse caso. Todos nós seremos vencidos. A concessão vencida é uma derrota nossa enquanto trabalhadores do saneamento e é uma derrota para os novolimenses enquanto usuários de um serviço em que você já mostrou algo que você veio. Um posto de saúde é saneamento. Água limpa, tratada, digna é saneamento. Então, dignidade se passa pelos modos em que a gente leva a gestão sanitária para as pessoas, né? E esse exemplo que você deu foi um exemplo de que mesmo não eleita, a competência, o caráter e a capacidade que você teve de resolver um problema local. Sim. E aí que eu acho interessante. Populações quilombolas no Brasil, historicamente, são marginalizadas, não é sem acesso a serviços públicos, é sem acesso à cidadania. Quando você resolve um problema local de populações que são marginalizadas, silenciadas, você resolve um problema humanitário. E eu acho muito interessante que, no seu caso, em Nova Lima, por exemplo, eu vi vários políticos com várias outras proposições, mas nenhum resolvendo uma questão local. Se as pessoas quiserem resolver os problemas mais abrangentes possíveis, elas têm que começar com os mais específicos, localizados possíveis. Que é isso que você fez na comunidade. Que é isso que o Marcelo, por exemplo, está fazendo nas ruas perto da casa dela, lá em Três Marias. Que são pessoas que estão preocupadas com problemas diários, cotidianos, tangíveis que atingem as pessoas. Pela competência e pelo seu grau de ser aguerrida, o pessoal te confunde muito por ser uma pessoa... O machismo é foda, né? Quando a mulher é uma mulher de postura, de caráter, que tem posições, ela acaba sendo uma mulher brigadora, né? Sim. Se fosse um homem, talvez seria uma pessoa corajosa, avante, né? Mas, enfim, eu acredito na sua capacidade de resolver os problemas de saneamento na Nova Lima, dentre eles os dessas famílias aí. Agora, voltando à questão com relação à eleição municipal, você deve estar até com calor, Vagão. Você está coberto de razão. Por quê? Porque quando a gente pesquisa pesquisas, né? Eu gosto muito de fazer isso, né? Porque uma pesquisa, ela é uma fotografia. Ela é um registro sobre um determinado fenômeno de determinadas pessoas num determinado espaço. Aí vem fatores demográficos, né? Como gênero, idade, religião, renda. Isso são detalhes. As pesquisas aqui de Belo Horizonte, elas dão uma diferença muito grande entre elas.
quando você tem, por exemplo, uma Quest, uma Atlas dando uma diferença entre elas, não é porque esses institutos são institutos ruins de pesquisa. É porque as metodologias, que são excelentes, a gente tem excelentes institutos de metodologia de pesquisa no Brasil, não estão conseguindo firmar um consenso sobre essa fotografia. Sobre essa questão do Tramonte, por exemplo, que está na frente, é um fenômeno brasileiro. Inclusive, eu acho uma falha muito grande da justiça eleitoral, Eduardo, porque o Tramonte não começou do zero. O Tramonte começou com 16 anos de exposição num canal de televisão. Isso é um fenômeno midiático. Quando você previamente faz campanha, digamos assim, de uma maneira massiva e midiática, deveria haver um rigor maior sobre esse fenômeno. Não estou dizendo que os nossos legisladores tenham má fé sobre isso. Muito menos que o Tramonte não tenha direito de concorrer. É óbvio que ele tem esse direito. Agora, é desequilibrado ter uma pessoa igual Rogério Correia, que se tem Copasa e Semig hoje em Minas Gerais, muito foi pelo decreto que pelo decreto não, né? Pela proposta de emenda constitucional 50, que o Rogério Correia foi o relator, em que no seu inciso 17º, artigo 14 da Constituição de Minas Gerais, exige um referendo. Então, o Rogério Correia, eu não estou sendo exagerado em falar o que eu vou falar, mas o Rogério Correia literalmente é o responsável pelo dispositivo principal de luta e que nos permite lutar para segurar as nossas empresas públicas de Minas Gerais. Esse dispositivo perdurou durante a gestão do Aécio, durante a gestão da Anastasia, durante a gestão do Pimentel e durante a gestão do Zema, pelo mesmo mandato. E o Zema quer derrubar. E que o Zema quer derrubar. Então, nesse sentido, a pergunta que você fez foi se eu concordo com o Vagão. De fato, eu concordo literalmente. Por quê? Porque tem consensos na ciência política de que a definição do voto ela é uma definição que ela é extemporânea do fenômeno do acompanhamento eleitoral. Você define primeiro a sua candidatura, o seu vereador em que você vota num tempo, o prefeito em outro tempo, o deputado em outro tempo. E tem alguns cientistas políticos que vão falar que você define esse candidato em até 48 horas antes da eleição. Não é só que dá tempo. É que, na verdade, as pessoas têm que conhecer quais desses dois projetos estão sendo analisados. O Rogério é uma pessoa que já tem um histórico de lutas e proposições de defesa para a democracia brasileira. Ele foi o relator, inclusive, né, daquelas investigações que foram feitas na Câmara dos Deputados sobre o maior atentado contra a democracia brasileira. Então é alguém que o campo progressista confia, é alguém que já mostrou um trabalho muito sério. E a Bela também, que é a vice dele, que a gente não pode deixar de falar, que é uma pessoa super competente, tem feito um trabalho do nosso lado, inclusive em alguns momentos, inclusive na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em favor das pessoas enquanto cidadãos que precisam de água e acesso ao saneamento básico no viés dos direitos humanos. Isso não é qualquer coisa, né? Isso é defender uma pauta das quais nós aqui trabalhamos 24 horas para isso. Então temos dois candidatos que em nível de qualificação, não gosto de falar assim porque fica parecendo uma coisa meio elitista e uma coisa meio, infelizmente, uma coisa que outros vão interpretar por outro jeito. Qualificação política. Mas a qualificação política dos dois, né, é muito diferente, por exemplo, do que a vice do Tramonte que vem do Partido Novo. Gente, isso é assustador. Mas ter uma vice do Partido Novo para um candidato a prefeito hoje representa, não é uma ameaça ao copasiano, representa uma ameaça para o estado de Minas Gerais. Porque a concessão de Belo Horizonte, ela vence em 2032 e ela é responsável por 27% do faturamento da Copasa. Então, o que a gente conclui sobre isso? Para não delongar muito. Há saídas. E eu sempre acho que a saída é no espectro popular. E só temos um espectro popular nessa campanha atual, que é o do Rogério. É o espectro popular que vai lutar pelos professores, porque ele é um professor. É o espectro popular que vai lutar pelo direito das mulheres, porque a Bela é uma defensora das mulheres. É o espectro popular que vai lutar pela defesa das empresas públicas como Semig, Copasa, Correios, porque o Rogério fez isso. Ele estaria tendo continuidade do trabalho dele. E é o espectro que vai lutar pelo histórico muito precioso que a esquerda tem em Belo Horizonte. A esquerda fez orçamento participativo em Belo Horizonte. A esquerda fez trabalhos de urbanidade em Belo Horizonte que talvez nenhuma outra capital do Brasil tenha tido. Englobou, inclusive,
comunidades periféricas, deu dignidade a essas pessoas com asfalto, com endereços, inclusive, né? Porque muitas delas não tinham, enfrentavam essa situação que as pessoas estão enfrentando em Nova Lima. E conclusivamente, as coisas estão em aberto. É um campo de disputa na qual convoco, na verdade, as pessoas a refletirem melhor sobre o candidato em que elas querem para uma continuidade de um projeto democrático e para estatais de Minas Gerais. É isso. Não é isso não, Lucas. Você falou tudo, né? Tudo mesmo, que eu concordo absolutamente com tudo que você falou, né? Assim, de forma bem resumida, de forma simples, de forma tranquila, e dá para o leitor entender o recado, né? Dá tempo, né, Vagão? Dá muito tempo da gente olhar uma próxima pesquisa e a gente vê o Rogério lá em cima, né? O Rogério e a Bela, que são políticos extremamente competentes, como você falou, não precisa ter preocupação com relação a isso, de falar da competência deles, assim como a Luciana também é, né? Sim. A vida política de Luciana, que ela falou aqui, que desde os 6 anos de idade ela cuida de cachorro, e desde os 14 ela está na vida política, isso mostra a competência e o lado que a Luciana está, ou seja, do lado do povo, não só do povo, né, Luciana? Dos bichos. E dos bichos também. Saiu do lado dos bichos e bichos. E deixando aqui, né, Eduardo, eu nunca pensei em ser candidata. Tem um trabalho social muito bonito no Nova Lima. Mas o que a mão direita faz, a esquerda não tem que ver, não coloco na rede social. E eu nunca fiz isso, porque eu não ia ficar uma vida inteira para poder depois sair como candidata. Eu nunca pensei em sair. E o maior motivo de eu ter feito isso foi justamente o saneamento. Eu quero frisar aqui. Depois que eu virei sindicalista, entendeu? Eu trago no coração e assim, carrego essa bandeira com maior orgulho. Porque ser sindicalista, para mim, tá na minha leitura, é dar a vida em prol ao trabalhador. Eu não quero ver funcionário da Copasa sendo mandado embora. Porque se não renovar esse contrato, vai acontecer isso. E a população não vai ter dinheiro para poder pagar água. Então, assim, hoje eu falo que uma das minhas causas principais é o saneamento. É o saneamento. E as pessoas têm que ter respeito pelo saneamento, porque a água é vida. Sim. A água é vida. E não é difícil de afirmar isso, né, Luciana? Quando você fala bem assim, ó, se não renovar essa concessão, vai acontecer demissão. Não é difícil de afirmar isso, porque a Copasa fez em Santo Antônio do Amparo, a Copasa fez em Nanuque, ameaça fazer com as terceirizações. Então, assim, te compreendo muito. Agora, eu acho que é um recado para todos que estão nos assistindo nesse momento, né? Está acontecendo as eleições, não é só em Belo Horizonte, não é só em Nova Lima, não é só em Três Marias, né, que a gente vê lá uma candidata que apoia os trabalhadores, apoia clientes, apoia a população, que é a Marcele também. Está acontecendo as eleições no estado de Minas Gerais inteiro. A população, não só o copasiano, né, mas a população em geral, tem que ficar muito atento em quem vai votar. Sim. Votar em político porque vai lá e paga nesse momento uma conta de água, uma conta de luz, faz algum favor, né? Enfim, tudo isso aí é proibido. Mas alguns políticos acabam fazendo isso e compram o seu voto. Aí quando chega depois das eleições, que o candidato se tornou agora um político eleito, esse político fala, não, já fiz meu compromisso com você. Não preciso mais te defender, porque você vendeu o seu voto. Então é muito importante a gente saber em quem vai votar. O Bolsonaro, ele foi eleito falando que é muito melhor ter mais empregos e direitos. E ele não conseguiu aumentar, né, a quantidade de empregos formais do país. E, na verdade, ele defendia a retirada de direitos. O governo do estado, o Zema, ele foi eleito falando que iria privatizar a Copasa e a CEMIG. E a gente sabia o que ele queria. O Lucas falou da importância do Rogério Correia com a PEC 50, que hoje permite com que a população opine sobre vender ou não o que é seu, que são as empresas públicas. Ou seja, Copasa e CEMIG é protegida pela Constituição, onde o Rogério Correia foi relator. Lucas, Copasa e a CEMIG é do povo mineiro. E a Copasa e a CEMIG, juntas, estão nos 853 municípios de Minas Gerais. É claro, alguns a Copasa não está e outros a CEMIG também não está. Mas as duas juntas estão em todos os municípios. O povo mineiro precisa de fato saber em quem vai votar nessas eleições.
Tem políticos que defendem as privatizações. Tem político que defende tirar o direito de trabalhador, não é trabalhador de Copasa, não. Tirar o seu direito, ou seja, alguns políticos não te representam. Ninguém está aqui demonizando, como diz o Pablo Marçal, né? Está demonizando como que ele fala mesmo? Está demonizando o comércio, está demonizando os grandes empresários, e aí a gente faz aquele discurso que sem o trabalho não tem crescimento, não tem renda. Ninguém demoniza os empresários, não. Pelo contrário, a gente dá a importância adequada para cada um. O trabalhador, ele tem a sua grande importância nesse processo de construção que tem o nosso país. E a gente sabe disso. A gente é um país, eu acho que foi o último país que aboliu a escravidão. Então a gente sabe o quanto o trabalho é importante nesse processo. Então a gente tem que ter muita consciência e saber em quem votar. Não é isso, Vagão? Isso aí. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma? Então, Lucas, eu apontei Vagão já numa entonação de encerramento. Então eu vou fazer igualzinho com você. Lucas, a gente tem que ter consciência para saber em quem votar. Não é isso, Lucas? Nesse momento eu não posso deixar de dar um recado muito simples, Abete. Você, trabalhador copasiano, que sofre diariamente com informações, boatos, fatos, não interessa, que sofre com as mais variáveis vertentes de informações sobre o seu emprego, sobre as suas condições de trabalho, sobre as suas horas extras, sobre a sua concessão, que é o lugar onde você trabalha e que garante seu emprego, faça o mínimo. Procure saber quem são os candidatos da sua cidade, a vereador e prefeito. E procure saber, melhor ainda, o que esses candidatos pensam das empresas públicas, especialmente a Copasa. Porque são esses candidatos em que vão possivelmente ou garantir o seu futuro, ou sua aposentadoria, com qualidade de vida, ou vão garantir a sua demissão ou a sua transferência para 500, 600, 700, 800, 1000 quilômetros. Então, se tem um recado, o recado é simples e objetivo. Conhecimento é poder. E conhecer quem defende o seu emprego é poder defender o seu emprego. E poder mais ainda, sabe o que, Luciano? Votar em quem defende as suas mesmas condições de trabalho. Com certeza. Vagão, você lembra daquele jargão? Quem bate cartão não vota em patrão? Quem bate papo não volta. Pro Pablo Barça é a mesma coisa. Quem bate cartão não vota em ladrão. Obrigado. Vagão, dessa forma eu quero que você saia do sim, né? Da simples afirmação do sim. Explique. Tem outra também, trabalhador vota em trabalhador. Trabalhador vota em trabalhador. Isso é 1982, o Eduardo não tinha nem nascido. Eu nasci em 83. É. Quero mais. Não, é isso, né? Nós estamos como eu comecei a falar, nós estamos na eleição de todas as eleições, a eleição mais importante. Essa eleição é isso que o Lucas falou, procurar aquele que tem, observar bem o discurso, classificar o discurso fascista que é contra a gente, o discurso do ódio, e votar naquele discurso que representa a nossa história. O discurso do amor, da solidariedade, da luta, da organização, da construção do mundo novo. O Papa Francisco tem colocado muito isso, né? A necessidade da gente apostar, desacelerar essa questão do fim do mundo, né? Não só adiar o fim do mundo, evitar o fim do mundo, com esse aquecimento que tem, reverter a questão da nossa maneira de viver, para a gente apostar que podemos sobreviver, e na nossa sobrevivência o voto é uma coisa importante. Muita gente acha que não é, mas no voto ali a gente vai definir quem é que vai governar Belo Horizonte. Como Belo Horizonte é importante em Minas Gerais, e Minas Gerais é importantíssimo para a eleição da eleição, quem é que vai definir quem vai governar o Brasil. E quem vai governar o Brasil, a Amazonas, é importante para a América, o Sul global, e o Sul global define a existência da Terra. Então a eleição é importantíssima essa eleição. E votar nos melhores candidatos, fazer uma pesquisa e ver que o nosso voto não seja uma arma contra a gente. Essa eleição, ela não pode se transformar numa roleta russa. A gente colocar uma arma, girar e apontar para a nossa cabeça e pode disparar. Nós temos que apostar na possibilidade da gente construir um mundo melhor. E eu acredito nisso, Eduardo. Luciano, e Lucas. também acredito nisso, Vagão.
Luciano, eu quero te agradecer por ter vindo aqui, participar desse podcast. Aproveitar e dizer novamente que esse podcast está aberto para todos os candidatos que quiserem vir aqui. Inclusive, você citou um político aí, o Vagão. Eu gostaria muito que ele viesse aqui. Não né? vem não, vem não. Nesse momento não é candidato a nada. Ele não vem não. Mas eu queria que ele viesse aqui. Eu queria que o Cleitinho viesse aqui. Vou marcar o Cleitinho, gente. O Fujão? O Pra ver se Fujão? o Fujão? Vem não. Vem não, vem não. Não, Vem Eduardo, não. eu Não, acho Fujão? Não é Fujão, não. Você vem, mano. ele Eu vem, acho- Lucas. eu acho- Não é Fujão, não. Ele vem, ele vem. Não, Ah, Ele vem. Vamos postar? Ele vem. Tá postado. não, Eduardo, eu Tá acho que postado. você Eu só aposto. esqueceu Não de vem. falar. Você só esqueceu de falar uma coisa aqui. Não foi porque você tá chamando ele aqui que ele não veio. É porque teve um dia que você foi no gabinete dele lá em Brasília para discutir questões muito sérias. Você tava também. Sim, nós já tiramos tava foto também. com ele, já conversamos E com que, ele. inclusive, a gente, naquela época, há um ano atrás, queria discutir o que ele fez agora. A concessão de Divinópolis e as saídas possíveis para a população ter uma conta de água menor. O Fujão não vem não. À época ele não estava no gabinete. Não quero atacar nenhum assessor dele, porque são trabalhadores igual a nós. Mas ele, pessoalmente, não conversou conosco. Ô Fujão, topa o Assim. convite e vem aqui. Empregado do povo, né, Vagão? É. Tem que vir. O Fujão não vem. Ganhei a aposta. Não vou, Lucas, eu não vou nem comentar sobre o que você colocou aí, porque é um assunto que desobraria aqui mais uma meia hora, né? Da concessão de Divinópolis, de Passo de Minas, Isso. e que você tem toda a razão. Mas eu quero falar 30 segundos sobre isso. Ele sempre falou que a Copasa é um lixo. Ele usava essas palavras. Copasa é um lixo. Para no final sentar com a Copasa e fazer uma renovação de contrato. Este é o Cleitinho que foi eleito com esse tipo de discurso, que é o mesmo discurso que talvez o Pablo Marçal lá em São Paulo está fazendo também, mas seria pauta para outro podcast e tal, enfim. Está aberto o convite aqui para o Cleitinho vir aqui no nosso podcast para a gente debater esse assunto e outros que ele quiser debater também. E de novo, realçando aqui, está aberto esse espaço para todos os candidatos que quiserem vir aqui dialogar com a gente. Luciana, gostaria de te agradecer. Ó, o Fujão não vem não. Eu que te agradeço. E eu só quero deixar um recado aqui. Você falou questão de compra de voto. E, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pega o que vocês estão recebendo na compra de voto, como saco de cimento, dinheiro, milheiro de tijolo, botijão de gás. Divide 4 anos, aliás, multiplica 4 anos por 365 dias e depois vocês dividem por valor disso para vocês verem quanto que vocês estão ganhando. Aí vocês vão saber quanto que vocês estão perdendo. Uma reflexão muito importante, Luciana. Dessa forma, a gente encerra o nosso podcast e fiquem atentos, porque pode aparecer novidades por aí. Nós fizemos convite a muitos candidatos, né, Vagão? Para quem a gente conseguiu chegar. Se vier, será bem recebido. E estamos abertos aqui para todos. E eu espero que alguns candidatos a prefeito aqui de Belo Horizonte venham no nosso podcast também. Sim, vamos convidar todos. Né, Vagão? Pessoal, até mais. Até o próximo podcast. Isso. Muito importante esse bate-papo que leva a conscientização para vocês. Até o próximo.